Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos continuar a nossa sequência de aulas de resolvendo inequações do primeiro grau, mas nessa aula o nosso foco vai ser resolver problemas utilizando inequações do primeiro grau. Então vamos começar pelo problema 1. Quantos números inteiros negativos são solução da inequação a seguir? Então temos essa inequação e a gente tem que descobrir quantos são os números inteiros negativos que solucionam ela. Bom, então o primeiro passo é simplificar essa inequação ao máximo. Então vamos lá, simplificando a gente tem que primeiro fazer as distributivas, que aqui estão. Então copia o 3x, distribui o menos 2, vai ficar menos 2x menos 10. É menor ou igual que menos 7, faz a distributiva do 2, vai ficar 2x mais 2. Agora, agrupando os termos semelhantes, do lado esquerdo temos 3x e menos 2x, vai ficar x. E menos 10, só tem o menos 10 do lado esquerdo, copia. Copia o sinal de menor ou igual, menos 7 com mais 2. A gente consegue juntar, então vai ficar mais 2x menos 5, né? Agrupando menos 7 com mais 2. Agora, simplificando, isolando o x, deixando o x na esquerda, subtrai 2x da direita, subtrai 2x da esquerda, teremos menos x. O sinal da desigualdade continua o mesmo, menor ou igual. E passando esse 10 para o outro lado, temos o menos 10 desse lado, adiciona 10 desse lado, adiciona 10 desse lado, vai ficar mais 5. Bom, está quase bom aqui, né? Temos que deixar apenas o x, aqui está menos x. Então, multiplicamos os dois lados por menos 1. Multiplicando os dois lados por menos 1, vai trocar o sinal do x, vai trocar o sinal da desigualdade, porque a gente multiplicou os dois lados por um número negativo, e vai trocar o sinal do 5, vai ficar menos 5. Então, simplificando ao máximo essa inequação, a gente chega que x tem que ser um número maior ou igual que menos 5. Então, vamos pensar na reta numérica aqui. Temos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. E pelo resultado que a gente chegou, essa inequação, para solucionar ela, tem que ser números maiores ou iguais que menos 5. Então, tenho menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tem muitas soluções. Soluções inteiras, quebradas, tem infinitas soluções maiores ou iguais que menos 5. Só que o exercício quer números inteiros e negativos. Então, inteiros e negativos só tem esses 5 que estão aqui. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ou seja, a pergunta é, quantos números são solução? Então, dada essa condição, são só apenas 5 números, tá? Essa é a resposta. Problema 3. Qual número é a maior solução inteira da inequação a seguir? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é simplificar essa inequação ao máximo. Para aí a gente ver de todas as soluções que a gente tiver, a maior de todas. Então, simplificando, o primeiro passo é igualar todos os denominadores, certo? O menor denominador comum é o 12, certo? O denominador comum de 1, 4, 1 e 3, o menor deles é o 12. Bom, então a primeira fração tinha denominador 1, virou 12. Então, multiplica por 12, vai ficar menos 24 no numerador. Segunda fração tinha denominador 4, virou 12, multiplica por 3, fica 3x menos 6. A terceira tinha denominador 1, virou 12, multiplica por 12, e aqui vai ficar menos 36. E a última era 3, virou 12, multiplica por 4, vai ficar 4x menos 12. Bom, igualamos todos os denominadores, basta multiplicar os dois lados por 12, que a gente cancela todos os denominadores. E aí teremos menos 24. Tome cuidado com esse sinal, ele é da fração inteira. Então, vai ficar menos 3x mais 6. É maior que menos 36. E aqui, como é um sinal de mais, então fica igual, tá? Mais 4x menos 12. Pronto, já estamos simplificando, já eliminamos as frações. Agora, vamos tentar isolar o x aqui, Então, do lado esquerdo dá para agrupar os termos semelhantes, menos 24 e mais 6 fica menos 18. E do lado direito dá para agrupar o menos 36 com menos 12, vai ficar menos 48. Agora, x de um lado, número do outro, subtrai 4x daqui, subtrai 4x daqui, vai ficar menos 7x. Adiciona 18 e adiciona 18, vai ficar menos 30. Menos 7x é maior que menos 30, está quase isolado o x, falta tirar esse menos 7 daqui. Para tirar o menos 7, divide os dois lados por menos 7, vai ficar x na esquerda. O sinal da desigualdade inverte, porque a gente dividiu os dois lados por um número negativo. E menos 30 dividido por 7 fica 30 dividido por 7 mesmo, tá? Não dá para simplificar, fica uma fração mesmo, 30 sétimos. Agora a gente tem que pegar as soluções inteiras dessa inequação. Quem são os números inteiros menores do que 30 sétimos? Então, a primeira coisa, vamos pensar aqui na reta numérica. Peguei aqui alguns valores, 3, 4, 5 e 6. Aí a dúvida é, aonde está o 30 sétimos? Entre quais números inteiros? Então, para isso, basta dividir. 30 dividido por 7 dá 4 e um pouquinho, né?
28 dividido por 7 dá 4, 30 dividido por 7 dá um pouquinho mais, dá 4 e alguma coisa, 4, alguma coisa. Então, 30 sétimos está por aqui, ó, entre o 4 e o 5. O exercício pediu números menores do que 30 sétimos, números inteiros menores do que 30 sétimos. Então, a gente tem o 4, o 3, o 2 e assim por diante. Tem infinitos valores, infinitas soluções inteiras, muitas soluções. Só que ele não quer todas, ó, ele quer a maior solução inteira. Então, a maior solução inteira é o número 4. De todos os números inteiros que são solução dessa inequação, o maior deles é o 4. Exercício 6. Se as medidas do polígono abaixo estão em centímetros, determine para que valores de x o perímetro do polígono abaixo será maior do que 96. Então, temos um polígono, um quadrilátero, e a gente quer que o perímetro seja maior que 96. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, basta somar x mais 1 com 7x mais 7x sobre 3, mais 2x mais x, é o perímetro da figura. E o exercício quer que esse perímetro seja maior do que 96. Então, a gente tem que descobrir qual é o valor de x para que isso aconteça. Então, é só solucionar, é só resolver essa inequação, certo? Então, como temos uma fração aqui no meio, vamos agrupar, vamos igualar todos os denominadores. Então, como o único denominador é 3, todos os denominadores vão virar 3. Então, aqui o denominador era 1, virou 3. Multiplica por 3, fica 3x mais 3. Esse aqui era 3, continua 3, então vai continuar 7x. Esse aqui o denominador era 1, virou 3, multiplica por 3, fica 6x mais 3. E aqui era 1, virou 3, multiplica por 3, dá 288. Igualamos todos os denominadores, já que é uma inequação, podemos multiplicar os dois lados por 3, vai cancelar o denominador. Vai sobrar 3x mais 3, mais 7x, mais 6x, mais 3x. É maior que 288. Dá para agrupar vários termos semelhantes aqui, ó, vai ficar 19x mais 3 é maior que 288. Subtrai 3 dos dois lados, 19x é maior que 285. Divide os dois lados por 19, teremos que x é maior que 15. Então, para que esse polígono tenha um perímetro maior do que 96, o x tem que ser um número maior do que 15. Exercício 7. Qual é o menor número inteiro que satisfaz a inequação que está aqui, ó? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quais são as soluções dessa inequação. Para descobrir quais são, a gente tem que simplificar essa inequação. Então, para simplificar essa inequação, ó, copiei a inequação aqui. Como tem fração, vamos igualar o denominador, certo? Então, o menor denominador possível, que é o 15, comum, né, a todas as frações. Primeira fração tinha denominador 5, virou 15. Multiplica por 3, vai ficar 3 mais 21x. A segunda, denominador 3, virou 15, multiplica por 5, 10 sobre 15. E a última tinha denominador 1, multiplica por 15 dá 15x. Igualamos todos os denominadores. Basta multiplicar os dois lados da inequação por 15 e cortaremos os denominadores. Teremos, então, 3 mais 21x mais 10 é maior que 15x. Agora, basta isolar o x. X para um lado, número para o outro. Ó. Perceba que dá para agrupar os termos semelhantes. Ó. 3 com 10 fica 13, é maior que 15x. X para um lado, número para o outro. Subtrai 15 dá 6x. E subtrai 13, vai ficar 6x é maior que menos 13. Divide os dois lados por 6, teremos que x é maior que menos 13 sextos. Então, para que seja a solução dessa inequação, tem que ser um número maior que menos 13 sextos. Então, vamos pensar aqui na reta numérica. Ó. Peguei a reta numérica, eu tenho que pensar entre quais dois números inteiros está o menos 13 sextos. Então, para descobrir isso, você tem que fazer 13 dividido por 6. 13 dividido por 6, quantos 6 cabem no 13? Cabem 2 e sobra um pouquinho, certo? Então, esse número, essa fração, ela é equivalente a menos 2, alguma coisa. Então, na reta numérica, aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, como esse número é menos 2, alguma coisa, ele está aqui, ó, entre o menos 3 e o menos 2. Menos 2, alguma coisa. E o exercício quer números maiores do que ele, ó, quer números à direita dele. Então, pode ser de números inteiros, pode ser o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, e assim por diante. São infinitas soluções. Só que o exercício não quer todas, ele quer a menor de todas. Então, a menor de todas é o menos 2. Portanto, a menor solução inteira é o menos 2. Exercício 8. O perímetro de um quadrado é maior do que 30. Quais são os possíveis valores do lado desse quadrado? Então, aqui um quadrado é um quadrilátero com os 4 lados congruentes, ou seja, todos valem x, 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 certo?
E aí ele quer que o perímetro seja maior do que 30, ou seja, 4x, que é a soma dos 4x que estão aqui, tem que ser maior do que 30. Então é só simplificar essa equação, ó. Divide os dois lados por 4, teremos que x é maior do que 30 dividido por 4, que dá 7,5, certo? Portanto, o lado do quadrado mede mais do que 7,5 centímetros. Essa é a condição para que o perímetro seja maior do que 30 centímetros. Exercício 9. A base de um retângulo é 5 centímetros maior do que o dobro da altura desse mesmo retângulo. Quais são os possíveis valores da altura desse retângulo, sabendo que o seu perímetro é maior ou igual a 46 centímetros? Bom, então temos duas figuras aí, não? Temos uma figura, a figura é o retângulo, certo? Sabemos que a base é 5 centímetros maior do que o dobro da altura. Então vamos chamar a altura de x e a base é 5 centímetros maior do que o dobro. Então é 2x mais 5. Então esse lado aqui é 2x mais 5 e esse lado aqui é 2x mais 5. Certo? E aí ele quer que o perímetro seja maior ou igual que 46 centímetros. Então o perímetro é a soma de todos os lados. É 2x mais 5 mais x mais 2x mais 5 mais x. Certo? Só dar uma volta completa aqui. E essa continha, essa soma tem que ser maior ou igual que 46. Aí, resolvendo a inequação, ó, agrupando os termos semelhantes, teremos 6x mais 10 do lado esquerdo é maior ou igual que 46. Subtrai 10 dos dois lados, 6x é maior ou igual que 36, divide os dois lados por 6, x é maior ou igual que 6. Portanto, quais são os possíveis valores da altura? A altura tem que ser um valor maior ou igual do que 6 centímetros. Problema 10. O lado de um triângulo equilátero tem 3 centímetros a mais do que o lado de um quadrado. Quais as possíveis medidas do lado do quadrado, sabendo que o perímetro do quadrado é maior que o perímetro do triângulo? Bom, então são duas figuras, agora sim duas figuras. Temos um triângulo e um quadrado, certo? O que sabemos é que o lado do triângulo tem 3 centímetros a mais do que o lado do quadrado. Então, vamos chamar o lado do quadrado de x, e aí os quatro lados são iguais, né, no quadrado. E aí o lado do triângulo tem 3 centímetros a mais, então aqui vai ser x mais 3. Como é um triângulo equilátero, significa que os três lados são iguais, então é x mais 3 e x mais 3 também. Agora quais as possíveis medidas do lado do quadrado, ou seja, quais os valores de x, sabendo que o perímetro do quadrado é maior que o perímetro do triângulo. Então, o perímetro do quadrado, 4x, a soma dos quatro lados, tem que ser maior do que o perímetro do triângulo. E o perímetro do triângulo é 3 vezes esse valor aqui, ó, 3 vezes x mais 3, que dá 3x mais 9. Portanto, simplificando essa inequação, isolando x, subtrai 3x, vai ficar x é maior do que 9. Pronto, já chegamos na condição do lado do quadrado para que essa propriedade aqui aconteça, que o perímetro do quadrado seja maior que o perímetro do triângulo. Portanto, o lado do quadrado mede mais do que 9 centímetros. Beleza, pessoal?